No início deste mês foi divulgado que houve uma queda no PIB brasileiro dos 3 primeiros meses deste ano, de 0,8 em relação aos 3 meses do fim de 2008. O país registrou o que se chama uma recessão técnica. E a estimativa de crescimento para esse ano, segundo especialistas, é de mais ou menos 1,5%. Agora, qual o reflexo disso na construção civil? O setor é responsável pelo emprego de quase 2 milhões de brasileiros. Crise e mercado imobiliário é o que debatemos no programa de hoje. Mande a sua dúvida aqui para nós pelo relação a esse PIB, essa recessão técnica. A construção civil, pelo que vocês estavam falando, teve um crescimento de 8%. Ficou... Só para você ter uma ideia, né? Caiu 0,8% o PIB do primeiro trimestre. Esse 0,8%, se a construção civil não tivesse segurado com esse crescimento, quanto que teria essa queda? Repara que a gente acabou de ter uma demissão na Bosch de 900 funcionários que é voltada para o mercado externo. A construção civil é voltada ao mercado interno. Então, o que está segurando o nível de PIB para que ele pelo menos fique próximo de zero ou acima de zero é a construção civil e o setor de serviços. O setor de serviços cresceu 1,7%. Então, esses dois setores é o que estão mantendo o movimento do mercado para que a perda de PIB não fosse pior, a perda de emprego não fosse pior. Mas eu acho que tem uma coisa também, tem uma crise que é psicológica, eu acho, que aconteceu com a maioria dos brasileiros entre outubro, setembro até o início desse ano. Que não tem muito a ver com a situação econômica, mas com o impacto que isso teve em relação ao bolso mesmo, né? Então, com essa situação, jornais, demissões, essa divulgação e algumas coisas reais, eu acho que o público cautelosamente botou o pé no freio. E depois foi pensando nas possibilidades, no seu dia a dia, no seu orçamento. Mas isso até em relação ao fim do ano passado, você diz, ou início desse ano? Eu acho que foi um período, né? Começou... Até um ponto interessante isso que teve para o setor, realmente teve a questão da crise psicológica, a gente sente na velocidade de fechamento de negócio dos clientes, que antes a média era 7 dias, passou para 18 dias de média de fechamento de negócio. Então, mas o consumidor mais cauteloso. Mais cauteloso na hora do fechamento do negócio. Porém, a velocidade de venda nesse período, de janeiro até maio desse ano, de janeiro de 2009 até maio de 2009, ele manteve os mesmos índices de antes da crise, que é 10,23 do IVV ao mês. E começo do ano não é mês fraco? Na verdade, esse é um outro ponto interessante. Né? Geralmente, dezembro e janeiro são meses fracos para o setor em matéria de vendas, devido às férias, há vários fatores que tiram as pessoas dos grandes centros. Outros pagamentos, IPTU, IPVA, né? O orçamento do brasileiro fica apertado aí, né? E esse receio que a Adriana comentou com relação ao mercado fez com que essa migração acontecesse até mais rápida de investimentos para o setor. Então, as pessoas que tinham dinheiro guardado em bancos, tinham dinheiro em outras aplicações, passaram a investir com mais segurança no mercado imobiliário, porque ele, além de estar investindo o seu dinheiro, ele está conquistando um patrimônio. Né? E tem um outro efeito que é contrário ao que a Adriana falou, que é o que vai acontecer de agora em diante. Com a queda do rendimento de renda fixa, que isso está claro que vai acontecer, nós estamos tendo agora um ganho real de 5%, descontado a inflação, o cara vai procurar outras formas de investimento. Como ele sabe que tem uma demanda reprimida, o Gustavo, assim, dos contos aqui presente, dizendo claramente isso, ele vai buscar uma forma que ele possa rentabilizar o capital dele de uma forma segura. Imóvel é uma grande opção de investimento. Então, essa retomada também se dá pelo lado do investidor, o que também é positivo. Em vez do dinheiro ficar parado no banco, ele fica parado numa construção, ou seja, gerando habitação. É que Ramiro, essa redução também da taxa Selic, ela assegura que o custo do dinheiro está baixando, então o custo dos financiamentos habitacionais também vai tender a baixar. E quando a gente fala em financiamento habitacional, nós estamos falando em prazos que hoje já chegam a 30 anos, né? Então você tem um prazo aí de 20 a 30 anos. Então, você ter a certeza que o juro vai baixar, que vai manter o custo desse dinheiro baixo, isso é muito importante também para alavancar toda essa atividade. Complementando até o que o Norman está comentando, o mais interessante em relação a financiamentos imobiliários é que existia só uma linha da Caixa Econômica a reduzir as taxas de juros dos financiamentos. Hoje, todos os bancos privados estão indo na mesma
linha da Caixa Econômica. Então, todos estão estudando e estão reduzindo já as taxas de financiamento. E tem uma coisa interessante, essa redução se dá tanto em imóvel porque é um crédito garantido, não é crédito para consumo, eu tenho uma garantia física, e você eu tenho um bem garantido. Então, fideliza o cliente. Fideliza o cliente, tem uma durante série de todo vantagens. esse período. Então, quer dizer, os bancos estão aí para trabalhar, para ganhar dinheiro, para competir, né? Eles sabem o que estão fazendo. E acho que a gente que está no papel de tentar vender esses empreendimentos, o desafio de talvez fazer esse comprador migrar da prestação do carro, da prestação da geladeira, ou juntar essas prestações e pensar que isso é um investimento sem retorno. E trazer isso para um investimento rentável que é o imóvel, que hoje não é a mesma coisa, claro, mas as devidas proporções, se ele olhar em termos de orçamento, é algo muito mais possível hoje do que já foi há anos atrás. Você tocou num ponto interessante. Nós costumamos dizer lá nas nossas reuniões do Sinduscom que os nossos colegas construtores, incorporadores, não são os nossos concorrentes. Concorrentes são aqueles que concorrem para o bolso do nosso cliente. É o automóvel, é o telefone celular, enfim, internet, coisas novas aí que não existiam. Eles é que roubam os nossos clientes. Eu tenho aqui algumas perguntas de telespectadores, muitos perguntando assim, ó. A Gisele Pinha, ela diz assim, se a demanda aumentou, não vai ficar muito mais caro comprar um imóvel? O Davidson de Abreu, ele é engenheiro civil lá de Araucária, ele diz, com o aumento da oferta de crédito, o preço do metro quadrado dos imóveis não irá aumentar? Aí nós temos dois casos para comentar. Um primeiro fator no período de 98 a 2001, a gente teve uma venda reprimida na cidade de Curitiba, região metropolitana. Isso fez com que as construtoras mantivessem... Quando você diz venda reprimida, é que não vendia, né? Tinha uma velocidade de venda muito baixa, devido a vários fatores econômicos da região. Isso fez com que não houvesse uma valorização dos imóveis como houve em outras capitais. Tanto é que hoje Curitiba está em 58º lugar, não só das capitais, mas de cidades acima de 400 mil habitantes em preço por metro quadrado. Então, em 58º lugar. Então, essa valorização que teve no último período, a gente nem diz que é uma valorização de ganho, é uma valorização de recuperação de um preço que estava defasado no passado. Para quem olha assim, leva um susto, porque de alguns anos para cá, o metro quadrado do imóvel aumentou muito, né? Aumentou em 2 pontos, né? Porque o custo também aumentou. Né? Isso é importante destacar, né? O custo aí não é só as construtoras estão aumentando, né? Teve um custo significativo, um aumento significativo do custo. Porém, existe uma margem ainda de recuperação do custo do metro quadrado, que a gente estima aí até o final do ano que vem em torno de 25%, ainda para a gente chegar no patamar que hoje as outras cidades estão, né? Se você fica assustado com o preço de imóvel, e aqui em Curitiba, se você pegar na mesma região, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você vai falar assim, é exorbitante o preço. É o que ele falou, é 25% no mínimo a defasagem. São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são grandes centros. Vamos falar Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas. E só para... Chega a ser quanto mais nessas cidades? Chega a ser 20%, 30% maior. Só para parametrizar essa questão do acréscimo de custo, então, quer dizer, nos últimos 12 meses, os 3 maiores insumos que compõem o CUB ali, que subiram, o CUB é o custo unitário básico da construção. O aço subiu 30% em 12 meses, 30%. O concreto usinado, 16%. E o azulejo, 80%. Então, são números absurdos de acréscimos em um ano, que eles refletem no custo da construção. Olha que interessante. A crise lá fora nos favorece em termos de construção, porque, olha, um dos insumos é o aço. Lá fora, o preço do aço está despencando. Então, provavelmente, não vai ter pressão no custo do aço. Então, eu vou conseguir. Vai demorar um período em que vai ter um desbalanceamento, mas o mercado vai buscar, de novo, fornecer mais imóveis, abastecer com preço razoável, e isso vai voltar a um equilíbrio, mas vai demorar um período, que é o que ele falou, que é o ciclo do produto que tem. Então vai demorar um período até retomar esse patamar. Nesse período realmente vai ter uma supervalorização do valor do imóvel.